Muito boa tarde, pessoal. Nós estamos começando agora a nossa live sobre as condições do Estado em relação ao coronavírus. É de conhecimento de todos que nós estamos passando pelo momento mais crítico da pandemia até agora. Nós temos no Rio Grande do Sul 675.576 casos em todas as 497 cidades, com 13.188 mortes confirmadas aqui no estado. E é claro que nós lamentamos cada uma dessas mortes. Eu quero dividir com vocês o mesmo gráfico e as apresentações que fiz aos prefeitos, atualizando na tarde de hoje a situação do Rio Grande do Sul em relação ao coronavírus. Pode jogar aqui na tela, por favor. O Estado continua observando uma situação em relação ao coronavírus muito crítica, a velocidade do avanço do vírus, muito maior do que o que nós observamos em outras ondas passadas. Então, o comportamento dos indicadores, por favor, pode passar, o comportamento das hospitalizações, esse gráfico deixa muito claro, né? Olhem o que foram as outras ondas e o que é agora, né, a velocidade do aumento de internações. Enquanto nos outros momentos a gente observava em torno de 2.600 pacientes internados em leitos clínicos e leitos de UTI, agora já são mais de 7.200. Mais de 7.200 pessoas que estão internadas neste momento, ou em leitos clínicos, ou em leitos de UTI. Nós estamos com mais do que o dobro dos internados dos picos anteriores. Pode passar, por favor? Nós temos aqui nesse gráfico a oscilação do aumento de leitos ocupados, ou seja, sempre que a linha preta está acima da linha laranja, foram os momentos em que nós observamos os crescimentos de leitos ocupados, e quando ela está abaixo da linha laranja, que marca a linha, né, o zero, né, quando está abaixo é porque reduziu o número de pacientes ocupando leitos hospitalares. E vejam, então, a posição da linha agora nesse gráfico onde nós estamos. Enquanto nos momentos mais críticos anteriores eram em torno de 60 pacientes sendo internados por dia, a mais, não é que 60 pacientes a mais, desculpa, 60 pacientes sendo internados, eram 60 pacientes, 60 leitos a mais sendo ocupados, entre leitos clínicos e leitos de UTI. O que a gente observa agora são cerca de 350 leitos a mais sendo ocupados diariamente, em média. Em média. Isso começou em meados de fevereiro a crescer fortemente esses casos, essas internações. Pode passar aqui também os dois gráficos sobrepostos, mas que mostram que nós temos uma velocidade mais de 5 vezes superior nesse momento ao que nós observamos naqueles ciclos anteriores. Por favor. Aqui apenas para salientar, desde que nós tivemos na primeira onda o momento de maior crescimento até parar de crescer, foi cerca de uma semana. No segundo ciclo foram cerca de 3 semanas que se observou de crescimentos. E aqui nos leitos clínicos de UTI, a comparação dos ciclos, apenas destacando com essa linha vermelha para mostrar a agressividade do momento que a gente está observando agora. Aqui só em leitos clínicos, enquanto nós observamos nos outros ciclos cerca de 28 internados em média por dia, 23 no segundo, agora são 142 internados em média por dia em leitos clínicos. E na lâmina seguinte, a gente tem as UTIs. No primeiro ciclo, cerca de 9,6 internados por dia, depois 10,2 internados por dia, e agora 54 internados por dia em UTIs, né? Foram, no dia 4, ontem, 72 pacientes internados em leitos de UTI. Então, essa é a gravidade do quadro, 5 vezes superior o crescimento dos leitos ocupados do que nos outros momentos. Por isso que eu digo, foge ao normal da própria pandemia. O que se observou, nós vamos ter nessa semana que vem, vai se completar 1 ano desde que se teve o primeiro caso de coronavírus no Rio Grande do Sul, e nós nunca tínhamos visto um crescimento tão agressivo como esse nas internações, tanto em leitos clínicos quanto em leitos de UTI. Aqui nós temos a variação diária no total de confirmados Covid-19, sendo suspeitos e confirmados em leitos clínicos e leitos de UTI, né? Em amarelo claro a variação diária do leito clínico,
no marrom ali, variação diária de UTI, e na linha preta, a média móvel de 3 dias na variação. Então, vejam o quanto que isso foi crescendo, né, chegando a esses dados aí de 269 pacientes internados na data de ontem. Pode passar, por favor? E aqui os leitos livres, que despencaram. Nós tínhamos até ali 14 de fevereiro, por exemplo, até dia 14 de fevereiro, 0,72 leito livre para cada leito ocupado. Eram, no dia 14 de fevereiro, 628 leitos livres no estado, né? Ou seja, não podíamos entender que oferecesse ali um risco maior, como se observou agora, e que tem essa situação de leitos esgotados. Pode passar? A ocupação, né, dos leitos aqui mostra a relação internados COVID e não COVID. Então, em marrom estão os suspeitos e confirmados, em cinza os pacientes não COVID, em azul os leitos disponíveis. Então, vejam como que os suspeitos e confirmados em UTI vão tomando o espaço dos leitos livres fortemente e rapidamente, esgotando a nossa capacidade de atendimento. A situação, pode passar, crítica da saúde exige medidas emergenciais. Por isso eu quero compartilhar com vocês que nessa reunião com a FAMURS, mais uma reunião produtiva, importante, nós precisamos estar alinhados, prefeitos e governador, para puxarmos numa mesma direção, por mais que eventualmente tenhamos divergência ou alguma opinião contrária, a gente precisa ter, acima de tudo, o que nos une, que é proteger a vida e a saúde da nossa população. Porque eu acho que nós precisamos dividir as nossas responsabilidades com as prefeituras e somar esforços, uma relação sempre respeitosa e muito sincera com os nossos prefeitos. Nós discutimos as atuais restrições, apresentamos algumas decisões importantes que nós vamos compartilhar aqui com a sociedade gaúcha. Então, pode passar, por favor? Vamos ter algumas alterações de protocolos de medida emergencial, mas aqui é só, né, naquela primeira, ajustes redacionais, apenas para fazer o devido enquadramento das sorveterias, das estéticas e também da manutenção de residências, mas fizemos uma alteração nos protocolos, ali abaixo, na reparação e manutenção de objetos e equipamentos, adequando, permitindo o funcionamento do trabalho de reparação de objetos e equipamentos. Sobre os conselhos profissionais, a inclusão da atividade que permite a atividade dos conselhos profissionais, por exemplo, o conselho de enfermagem, o conselho de medicina, eles exercem tarefa de fiscalização dessas atividades, e nós estabelecemos protocolos e restrições, mas podem funcionar com protocolos, restrições e agendamento. Também determinamos as áreas comuns de condomínio que devam fechar os seus espaços de academias e que os locais públicos abertos sem controle de acesso, como ruas, calçadas, parques, praças, faixa de mar, lagoa e similares, rios, vai passar a ter a vedação do banho de águas, né, em as práticas de esportes aquáticos. Isso porque nós observamos uma situação já no final de semana passado de intensa procura pelas praias do Rio Grande do Sul, e aí se impõe então a responsabilidade de restringirmos mais essas atividades de circulação na orla do Rio Grande do Sul, proibindo então o acesso ao mar no nosso estado. Pode passar? Além disso, nós estamos estabelecendo a vedação da comercialização dos itens não essenciais nos estabelecimentos comerciais. É um decreto complementar que vai ser publicado hoje, prevendo sanção aos estabelecimentos que estiverem comercializando presencialmente produtos não essenciais. A gente espera com isso, não é apenas uma questão concorrencial, não é apenas equilíbrio da competição, porque algumas lojas, como supermercados, estão abertos, podendo vender determinados itens, e outras não, que estão fechadas. É também uma forma de buscar reduzir a aglomeração nos supermercados. Os supermercados estão abertos por conta da essencialidade dos produtos que vendem. A alimentação, a higiene, a limpeza são essenciais na vida humana, e por isso os supermercados precisam continuar abertos. Mas os itens não essenciais, portanto, não devem ser vendidos, porque não é momento das pessoas estarem comprando os itens não essenciais. Elas devem ir ao supermercado, fazer as suas compras e voltar para casa. Essa é a orientação. E por isso nós estamos determinando, então, a suspensão
e a vedação da comercialização dos itens não essenciais nos estabelecimentos comerciais, firmes nesse propósito de reduzir circulação de pessoas, retirando até aquelas pessoas que demoram dentro de um supermercado para comprar itens não essenciais. Vai valer a partir de segunda-feira, para dar o final de semana para os supermercados se organizarem. Poderão ou retirar os produtos, ou tapar os produtos, né, vedar o acesso aos produtos, seja tapando, restringindo o acesso a uma parte do supermercado, enfim. Essa melhor solução vai ser dada pelo supermercado, mas nós estamos estabelecendo, portanto, essa vedação da venda dos itens não essenciais nos supermercados. Pode passar, por favor? A gente também está trabalhando e pretendemos lançar nos próximos dias um portal online para canal de denúncias pelo cidadão e também de comunicação direta com as prefeituras. O que a gente deseja é ter um portal, um endereço de internet único para aqueles que querem fazer uma denúncia. A gente sabe que muitas pessoas não querem ligar. Hoje em dia, telefonar é uma raridade, as pessoas se comunicam por mensagens. Então, ter um canal para poder fazer a sua denúncia online de forma objetiva deve ser apresentado aí nos próximos dias. Por favor. Também estamos orientando a nossa Secretaria de Comunicação a dar todo o suporte na distribuição e disponibilização de peças gráficas para orientação nos municípios, né, a colocação das placas que orientam, por exemplo, o uso de parques e praças, em que condições, o que está proibido. Então, a gente está buscando fazer esses materiais para as prefeituras. Pode passar. E queria dizer aqui a todos que nós estamos apresentando uma previsão. Fizemos um estudo, acompanhamos o que aconteceu em outros países, como Reino Unido, Portugal e Alemanha. E observamos nesses países, né, que, via de regra, foram 3 semanas até se observar uma queda mais substancial no número de demanda por leitos de internação, por exemplo, e por isso projetamos mais 2 semanas sob o fim da cogestão, fazendo valer as regras da bandeira preta. Mas o que a gente quer aqui também é poder apresentar uma perspectiva para quem empreende, para que fiquem com um melhor horizonte para se planejarem e se organizarem, para que possam saber o quanto tempo que vão ficar parados e nos ajudem com a adesão aos protocolos. Qual é a nossa intenção aqui? Promover um melhor engajamento, porque se não houver uma perspectiva de saída, não há, a gente entende, ou há, na verdade, uma forte disposição, uma disposição mais firme de contestação de determinados segmentos, empresários, em função da falta de perspectiva de voltarem a algo próximo do normal. E por isso nós estamos aqui apresentando, então, o Rio Grande do Sul vai permanecer por 2 semanas sob essa bandeira preta, sem a possibilidade de cogestão. Projetamos para, em seguida, no dia 22 de março, o retorno da cogestão, mas pretendemos fazer alterações para tornar mais rigoroso ou mais rigorosos os protocolos da bandeira vermelha. Isso é importante também ser aqui salientado, além de que, né, projetamos a manutenção da suspensão geral das atividades após as 20 horas para até o dia 31 de março. Vou pedir que vai cair esse negócio que está aqui com... Então, nós temos uma projeção para a nossa população para que possam se organizar, ter consciência e ajudarem agora nas restrições, né, sabendo que poderão voltar lá na frente. Aliás, quero dizer aos empreendedores que já determinei à nossa Secretaria da Fazenda que observe tudo que estiver ao alcance possível ao Estado, dentro das normas, das regras federais, sobre apoio no sentido das obrigações tributárias das empresas. Aquilo que a gente puder fazer na direção de apoiar, de reduzir o impacto ou de dar fôlego para quem empreende em relação à estrutura tributária do que é demandado, está sendo estudado e organizado pela nossa Secretaria da Fazenda
em função do impacto econômico dessas medidas restritivas. É importante dizer que o Estado tem algumas limitações, especialmente pelas regras federais. O Estado, eventualmente, precisa passar pelo CONFAS, que é o Conselho dos Secretários da Fazenda, determinadas medidas, mas o que estiver ao nosso alcance possível, tanto do ponto de vista legal, quanto do ponto de vista fático, né, financeiro, nós vamos fazer para ajudar setores que estão mais diretamente impactados pela pandemia. Nós seguimos trabalhando no dia a dia para a melhoria do nosso sistema de atendimento à saúde e especialmente do enfrentamento ao Covid, e é o que nós estamos fazendo com o projeto Chamar 192, uma iniciativa do governo do estado que pretende levar a 100% da população o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU estadual. Vai ser por meio do telefone 192, 226 municípios gaúchos que não têm hoje cobertura desse serviço, a maioria deles pequenos, passarão a ter a cobertura dos serviços. Ao aderirem ao projeto, os municípios deverão manter uma equipe com, no mínimo, um motorista e um técnico de enfermagem ou socorrista. E a Secretaria de Estado da Saúde vai oferecer a regulação médica primária e secundária para os municípios, com orientação médica para as equipes. E o Estado, além disso, vai pagar R$15 mil por adesão e mais R$30 mil de custeio por 2 meses, para que o município possa contratar as suas equipes e disponibilizar esse serviço. E está conosco a secretária Arita Bergman, que vai nos explicar um pouco melhor como é que vai acontecer essa expansão do projeto Chamar 192. Boa noite, senhor governador, boa noite a todos que acompanham essa live. De fato, em época de pandemia, o transporte interhospitalar, o transporte de todas aquelas pessoas que precisam de atendimento de urgência e emergência pré-hospitalar, precisam estar conectadas com a regulação estadual, porque é uma forma de dar agilidade no atendimento, classificando os casos conforme a urgência ou a emergência e fazendo a referência para o hospital mais próximo de onde acontece uma cena, seja de um acidente ou seja de uma transferência de um paciente grave nas condições atuais, que a maioria são pacientes COVID. Todos os municípios, e neste caso em específico, os 226, são municípios de pequeno porte que hoje não têm acesso à regulação estadual. Eles não conseguem acessar ao 192. Então, o projeto, que já tinha sido lançado no outro ano, mas foi no final do ano, agora tem uma nova apresentação, inclusive com este recurso de incentivo para poder contratar as equipes, e certamente a nossa regulação, até tinha uma apresentação, não sei se o grupo conseguiu colocar, nós vamos chamar aquelas ambulâncias que todas as prefeituras têm, que a gente chama popularmente de ambulâncias branquinhas, elas terão uma logomarca, conforme estava ali colocado, equipe associada SAMU estadual. Então, editamos a resolução CIB 34, que foi assinada hoje, e os municípios podem aderir, não tem nenhum custo fazer essa adesão. A nossa regulação, a nossa central de regulação está apta para receber todos os chamados, porque isso é da sua atividade, só que vai ampliar para esses municípios, principalmente integrando
os municípios de pequeno porte a um atendimento regulado. Tá? A Central de Regulação das Urgências estará à disposição dos municípios que aderirem. É muito simples para o município aderir, que está lá na última lâmina, tá? Na última, é muito simples o município aderir. Ele tem que ter um telefone, lógico, né, para poder fazer o contato com a Central de Regulação de Urgência do Estado, né? Ele tem que aderir ao sistema informatizado da Central de Regulação, tá? Porque é através de um sistema que se faz o acesso, precisa ter os equipamentos, né, computadores, para poder fazer a ligação e verificar em que situação está o paciente, inclusive para ter o retorno o mais rápido possível, né? E certamente a equipe, conforme já foi falado, porque sobre isso, né, mas não há necessidade, com as regras do SAMU nacional, né, que as equipes é mais rígido. Nesse caso, a gente está pedindo, tá, e está solicitando que tenha, no mínimo, sempre um motorista de plantão, e normalmente as prefeituras já têm, e um técnico de enfermagem. Se houver necessidade de uma transferência com acompanhamento de um enfermeiro ou de um médico, à regulação estadual, de acordo com a gravidade do paciente, vai recomendar e vai indicar o serviço mais próximo para acesso a esse atendimento. Eu gostaria de dizer que essa demanda, ela surgiu muito em função da grande necessidade que os municípios estão tendo, inclusive de ter que muitas vezes locar na transporte, porque não tinham essa possibilidade concreta, né, de ter uma regulação por parte do Estado. Então, o nosso Departamento Estadual de Regulação, a nossa valorosa equipe de regulação da urgência e emergência, estão de braços abertos para receber todos os municípios que aderirem ao projeto chamado 192 100%, equipe associada SAMU estadual. Muito bem, muito obrigado, secretária Arita. E além desse projeto do Chamor 192, de todo o esforço que o governo do Estado faz para ampliar serviços, né, que vão acabar ficando também de legado no pós-Covid, como nós demonstramos no início da semana, o nosso governo ampliou significativamente os gastos com a saúde por conta da pandemia. Os gastos na função saúde, no ano passado, aumentaram em 1,1 bilhão de reais em 2020, em relação a 2019, com recursos próprios e com recursos federais. Hoje, nós estamos confirmando mais recursos. O Fundo Estadual da Saúde também repassou ontem 17,9 milhões de reais aos municípios gaúchos que realizam a gestão dos seus próprios serviços de saúde. E esse valor vai ser destinado exclusivamente para o combate à Covid. É importante também falar sobre financiamento de leitos, para garantir a continuidade da operação de 220 leitos de UTI adulto Covid, que não tiveram a habilitação prorrogada pelo Ministério da Saúde em fevereiro. O governo do Estado realiza o pagamento com recursos próprios, o equivalente a R$ 1.600 por leito e diária, né? A diária de cada leito, R$ 1.600. São 261 leitos em hospitais de todas as regiões do Rio Grande do Sul, que já estão funcionando para o tratamento de pacientes da Covid. Tramita na Secretaria de Saúde o processo desses repasses para que os hospitais possam receber o mais breve possível. E desde o início da pandemia já foram utilizados 12 milhões de reais em recursos do Tesouro do Estado, recursos próprios do Estado,
para o custeio dos leitos de UTI Covid adulto que não foram habilitados em tempo hábil pelo Ministério da Saúde. Então, isso aqui é para a gente poder ter a clareza da utilização dos recursos no Estado, a forma como o Estado está atuando para poder garantir leitos para todos os gaúchos, e tudo isso pode ser conferido através dos nossos portais, né, especialmente o portal que trata de leitos de UTI do SUS. Esse portal é disponível para todos através do www.coronavirus.rs.gov.br. E lá tem, além de os hospitais, a ocupação dos leitos, tem também onde foi o recurso empenhado na área da saúde no ano passado. Então, quem quiser saber mais, quem receber alguma fake news, tem a oportunidade de, pelo portal do Governo do Estado, acompanhar a ampliação de leitos e o que está sendo feito com os recursos que o Estado recebe para a saúde. E, por fim, nós temos na nossa linha de frente, contra a Covid, os nossos profissionais de saúde. Médicos, enfermeiros, técnicos, uma série de profissionais que atua de forma dedicada, mais do que nunca, porque o nível de exigência que um paciente Covid tem numa UTI é muito maior, esses são os relatos que a gente recebe, do que outros pacientes em condição normal de UTI, né, aquilo que se está habituado a atender numa UTI. São pacientes que exigem mais a atenção, e por isso a gente sabe, eles estão cansados. Nós chegamos na semana que vem, no dia 10 de março, a data de 1 ano de enfrentamento à pandemia da Covid aqui no Rio Grande do Sul. E vamos passar por essa data, temos que reforçar as nossas equipes de saúde. Por isso, a Secretaria de Saúde criou um cadastro para dar agilidade para analisar o perfil dos candidatos e chamar os profissionais que vão repor aí as suas equipes dos hospitais para as UTIs. São profissionais que estejam interessados em cumprir as suas atividades nesse momento, que é de tanta gravidade, e os hospitais e as prefeituras vão ter acesso a esse banco de profissionais que o governo do estado está fazendo para recrutamento de pessoal, né? É um esforço a mais no sentido de garantirmos equipes que possam nos atender e nos ajudar na expansão que nós estamos buscando fazer dos leitos de UTI aqui no estado. O link para quem quiser se cadastrar é o ti.saude.rs.gov.br/Covid-19/profissionais. Está passando aí embaixo, na tela, ti.saude.rs.gov.br/Covid-19/profissionais. Já são mais de 3.000 inscritos. E a secretária Rita pode atualizar aqui para nós, porque nós temos 3 dias, talvez, do lançamento dessa plataforma, e já são mais de 3.000 inscritos, né, secretária Rita? Exatamente. Como sempre temos um limite, né, que os hospitais nos colocam, que é servidores com Covid, nas próprias ampliações é preciso também ter mais profissionais, né? O Gabinete de Crise fez essa orientação, então nós criamos um banco de cadastro de profissionais, além de termos também um banco de voluntários. Reativamos esse, porque tem muitas pessoas que, por solidariedade, também estão se colocando à disposição. Como a adesão está sendo muito expressiva de profissionais de todas as áreas, e, ao mesmo tempo, já temos municípios e hospitais pedindo informações, eu vou pedir para o diretor Christian Guimarães, que é da nossa área de planejamento, que está coordenando essa força-tarefa, né, para que possamos indicar profissionais para a nossa rede, tanto de hospitais quanto de municípios, que coloque os dados atualizados, porque realmente, né, em 48 horas, o nosso banco de cadastro, né, demonstrou que tem muitos profissionais
com necessidades, inclusive de se colocar no mercado de trabalho. Então, Christian, faz favor, complementa aí as informações. Então, boa noite, governador. São duas estratégias, o banco de voluntários e o cadastro de profissionais para trabalho remunerado. O banco de voluntários hoje já tem mais de 2.200 pessoas inscritas, 50% profissionais da saúde, 50% outros profissionais. No nosso banco de candidatos à inserção, então, no mercado de trabalho, junto aos serviços de saúde, nós temos, nesse momento, mais de 621 enfermeiros cadastrados, em torno de 1.000 técnicos de enfermagem. Agora, final da tarde, já são mais de 3.700 pessoas inscritas de todas as profissões da saúde. É isso, governador. Então, como estamos vendo, né, realmente as pessoas podem se cadastrar no endereço que já rolou ali na página, e os hospitais, tá, que tiverem carência de profissionais nas áreas citadas, bem como os municípios, poderão entrar em contato com a Federação das Santas Casas, com a própria FAMURS e COSENS, que nós vamos fornecer este banco para que possamos, aqui, enquanto governo do Estado, também estar no... Perfeito, muito obrigado, secretária Arita. É importante todo o esforço que a gente vai fazendo aí ser registrado e ser divulgado para que a gente possa alcançar esses objetivos de garantirmos os profissionais. O Estado já adquiriu equipamentos, contratou leitos e vem fazendo um esforço para disponibilizar leitos à população. Mas a gente precisa de profissionais, e esse é mais um esforço na lógica de apoiar os hospitais a encontrarem os profissionais que são desejados para as suas estruturas de enfrentamento ao Covid. Vamos às perguntas. A primeira pergunta do Leonardo Cato, do Diário de Santa Maria, que diz: com a inclusão dos profissionais de educação no plano de vacinação da Covid-19 pelo governo federal, quando o Estado deve começar a imunizar esse grupo? Bom, houve esse anúncio, né, a gente aguarda aí a oficialização disso dentro do cronograma do Ministério da Saúde para poder identificar nas doses que virão o início dessa estratégia de imunização, que nós temos doses para aplicar nos grupos prioritários que já estão em andamento e temos a dose para aplicação de segunda dose, tanto para quem foi vacinado com AstraZeneca ou foi vacinado com Butantan. Então, eu vou passar aqui para a secretária Arita para que possa falar sobre a expectativa do Ministério, da Secretaria de Saúde, de ajustar com o Ministério da Saúde, né, a inclusão dos professores dentro da ordem prioritária de vacinação. Com certeza, essa prioridade é uma prioridade de governo, tá? Antecipar a vacinação para trabalhadores e educadores, os professores da rede pública, estadual, municipal, a universitária, da rede privada. Então, nós temos no estado do Rio Grande do Sul em torno de 197 mil pessoas na faixa etária acima de 60 anos, que quando começar essa etapa já poderão os professores serem vacinados, em torno de 10 mil pessoas. O que nós esperamos, não sei se essa expectativa vai se confirmar, é que em março havia uma previsão, tá, de que o Ministério da Saúde encaminharia para os estados a distribuição de em torno de 39 milhões de doses. Tá? Nós temos que ainda completar o grupo dos idosos acima de 60 anos, hoje estamos na faixa etária de vacinação de mais de 80 anos, ainda tem o grupo das comorbidades, mas já encaminhamos documentos do COI para o Ministério da Saúde e nesta semana
o governador, junto com o presidente da Assembleia, quer dizer, todos os deputados, formalizaram um documento para o senhor ministro da Saúde, dizendo dessa vontade do Estado do Rio Grande do Sul vacinar os trabalhadores e professores para que possamos protegê-los na retomada da sala de aula. Então, a expectativa é que em março a gente tenha uma posição oficial do governo federal para podermos incluir esses profissionais, dependendo do quantitativo de doses que chegará ao Estado do Rio Grande do Sul. Da Rádio Rede União FM, e quer saber o que o governo pensa das regiões que pensam em adotar um lockdown pontual ou regional. Olha, essa é uma decisão da região, mas é importante a gente diferenciar aqui, afinal, o que é o lockdown, né? Eventualmente se usa o nome sem propriamente ser um lockdown, até porque o lockdown que restringe a circulação de pessoas, a visão do governo, do Estado, é que só poderia ser feito com uma orientação e determinação em nível federal, porque há discussão sobre o direito de ir e vir das pessoas, que só poderia ser suspenso num comando que considerasse a Constituição Federal e dentro de um entendimento em nível nacional, o que não parece ser o caso de se viabilizar. Mas acho que é importante, sim, que as regiões possam ver o tanto quanto o mais possam fazer em termos de restrições, sensibilizando as suas populações e chamando todos à responsabilidade. Mesmo que não seja viável proibir a circulação, é importante fazer o tanto quanto for possível para reduzir a circulação das pessoas. E quanto mais os prefeitos, de forma organizada, estiverem engajados para promover esse entendimento e gerar essa conscientização na população, melhor. A gente precisa exatamente disso. Engajamento e união para atingirmos o objetivo de reduzir a circulação do vírus. O Eduardo Matos, da Rádio Gaúcha, pergunta sobre o anúncio da vedação ao banho de águas e as práticas de esportes náuticos. As pessoas poderão caminhar ou correr nas faixas de areia, no caso das praias, e na orla, no caso de Porto Alegre, por exemplo? Olha, a restrição a entrar na água é justamente para poder tirar a aglomeração de pessoas. Atividades físicas, elas podem ser feitas. Nós estaremos com a nossa equipe, né, orientando e instruindo para buscar evitar qualquer tipo de aglomeração. É isso que nós desejamos coibir. A mesma coisa em relação a praças e parques. Toda a orientação para os municípios e o apoio para que nós possamos evitar que haja aglomerações. E a nossa equipe de segurança pública orientada para fazer a abordagem e tomar as medidas todas que forem cabíveis diante de um descumprimento das ordens e das determinações. Não podem permanecer na praia e nós vamos, então, trabalhar para que haja essa redução de circulação também nas praias, apoiado com os prefeitos do litoral do Rio Grande do Sul. A Fernanda Galvão, do SBT, pergunta: existe alguma tratativa para transferência de pacientes a outros estados? Fernanda, essa tratativa não ocorre nesse instante, na medida em que outros estados também estão enfrentando situações muito dramáticas, né? Nós vimos aí Santa Catarina, Paraná, São Paulo também fazendo medidas muito restritivas, Minas Gerais fechando também regiões do estado, a Bahia, o Ceará, entre outros tantos estados do Brasil fazendo fechamentos muito rigorosos das atividades econômicas e com muita dificuldade também de atender os seus próprios pacientes. Nós estamos trabalhando na lógica de abrir todos os espaços possíveis dentro das nossas estruturas hospitalares. E por isso a gente colocou em execução, mesmo que não existam os leitos de UTI, todo um plano de emergência. Os leitos de urgência dos hospitais são utilizados, as salas de recuperação dos blocos cirúrgicos, enfim, tem todo um esforço no sentido de utilizar as estruturas. Até as pessoas perguntam, como é que pode um hospital estar com 130% de ocupação? Não, sim, é que estão acomodando pacientes em estruturas de certa forma improvisadas ainda nas suas estruturas físicas, dando atenção, dando atendimento, mas
com algum nível de precariedade, mas estão dando o atendimento. E a gente vai abrindo todas as frentes possíveis, com os respiradores que estão sendo ainda adquiridos também, né? Nós já tínhamos feito a aquisição de mais de 200 respiradores, e estamos agora também viabilizando novas aquisições para disponibilizar as estruturas para garantir atendimento ao máximo de pessoas possível. Mas eu insisto, não há espaço para ampliação infinita dos leitos. Por isso a gente precisa da conscientização de todos. A gente precisa reduzir a circulação, reduzir o nível de contágio, as taxas de contágio, para que assim a gente possa ter menos pessoas demandando leitos aqui no nosso estado. O Marcelo Ribeiro, do site Caderno 7, de São Gabriel, e a Flávia Benfica, do Correio do Povo, pergunta sobre vacinas. O que tem de concreto em negociações diretas do Rio Grande do Sul? O que já se pode falar sobre doses e prazos de entrega? Nós fizemos contato com 3 empresas. Contatamos e apresentamos a nossa intenção de compra para a Janssen, para a Pfizer e para a União Química. Apresentamos a nossa firme disposição de comprar, isso está registrado, oficializado, formalizado. As próprias empresas registram que priorizam a relação com governos nacionais. E como há tratativas com o governo federal, os governos estaduais, nas suas próprias tratativas, aguardam as definições e assinatura de contratos que garantam essas doses para o Brasil. Agora, o problema não é só comprar vacinas. O grande problema do Brasil é o cronograma de entregas. O Ministério da Saúde já tem cerca de 450 milhões de doses adquiridas. Só que o problema é que elas chegam, a maior parte, no segundo semestre. E ele continua fazendo aquisições, pode chegar a cerca de 600 milhões de doses adquiridas. Então não é só sobre comprar doses, é sobre garantir adiantamento do cronograma de entregas ao Brasil. E é por isso que nessa semana nós mandamos um expediente, 14 governadores assinando, ao presidente da República, demandando que seja feito o esforço com o nosso corpo diplomático, com os nossos embaixadores, com o Itamaraty, junto a organizações internacionais como a Organização Mundial da Saúde, com os nossos parceiros comerciais, que observam o Brasil com grande preocupação, porque pelo volume e pela velocidade com que o Covid avança, novas variantes não são descartadas, novas variantes que possam vir a se desenvolver em função desse quadro dramático que o país está vivendo. Então, parar o vírus, reduzir fortemente a circulação, é de interesse mundial, e é importante que o país se mobilize internacionalmente para adiantar o cronograma de entrega. Não é só sobre ter a compra, é sobre adiantar cronograma para entregar ao país. E aí nós dependemos do governo federal. O governo do estado faz os seus contatos, busca, através de diversas frentes, identificar oportunidades de compra que signifiquem adiantamento do cronograma, mas até o presente não se tem viabilidade ainda dessas aquisições por todos os contatos que se fizeram por conta da dependência, inclusive, do governo federal na definição das suas próprias compras. A Rosane de Oliveira pergunta, altera alguma coisa na indústria em geral e na construção civil em particular? Rosane, a indústria continua funcionando nas condições que nós estabelecemos, inclusive a indústria da construção civil. Sobre a indústria em geral, que poderia se discutir algum tipo de restrição a maior, o grande receio aqui é o seguinte, a paralisação de atividades de um setor que pareça eventualmente não essencial pode atingir produtos essenciais eventualmente. Vou dar um exemplo. A indústria de metal precisa funcionar para fabricar os cilindros de oxigênio, para dar um exemplo mais crítico. Então, ou seja, não é só sobre a indústria química que fabrica, quimicamente o oxigênio que é inserido nesses cilindros, é o cilindro. E todos os equipamentos que são produzidos, plásticos para indústria alimentícia, uma série de itens que parecem, em princípio, não essenciais, mas que acabam entrando numa cadeia produtiva de algum item essencial. E isso foi o que nós acabamos vivenciando no ano passado. No ano passado, quando houve uma restrição mais generalizada e que acabou gerando alguma falta de alguns itens, inclusive para itens essenciais. Então a indústria continua funcionando, até porque identificamos que a indústria tem mais capacidade de cumprimento de protocolos. E é o caso da construção civil também. Ela tem
os seus canteiros de obras, como a indústria tem também, com as outras indústrias, com controle de entradas e saídas, com controle da disposição dos seus funcionários, que permite menos condição de risco, diferentemente das atividades que têm por natureza aglomerar pessoas, reunir pessoas, que trabalham com atrair públicos, como é o caso do varejo, do comércio, dos restaurantes, enfim, dessas outras atividades que, por isso, acabam sendo mais restritivas. O Everton Calbar, da Rádio Guaíba, pergunta se serão adotadas medidas de suspensão dos jogos de futebol, já que as equipes que disputam a Libertadores e a Copa do Brasil terão que viajar para outros países e estados. Everton, eu fiz uma provocação ao Fórum dos Governadores, especialmente considerando isso. Como nós temos campeonatos nacionais e internacionais, é importante que haja uma decisão conjunta, porque se nós proibirmos no Rio Grande do Sul, sem haver uma decisão conjunta dos outros estados, esses campeonatos continuarão acontecendo. O jogo vai ser tirado do Rio Grande do Sul e feito em outro lugar, né, que é o desaforamento, né, como se diz, tirar, né, o jogo daqui, proibir no Rio Grande do Sul somente, não vai ajudar simplesmente a não ter o jogo, até porque a nossa preocupação é com os efeitos que os jogos trazem do ponto de vista de reunião de pessoas e eventuais celebrações. Tanto é que, na semana passada, justamente sabendo que se não deixássemos o jogo do Grêmio, por exemplo, acontecer aqui no Rio Grande do Sul, ele aconteceria em outro lugar, poderia ser levado para fora do Rio Grande do Sul e aconteceria e geraria aglomerações aqui no estado de qualquer maneira. Então, nós trabalhamos para trocar o horário, né, contamos com a compreensão da CBF e também da Federação Gaúcha de Futebol para os jogos do Campeonato Gaúcho, para trocar horário jogando para a noite, onde você tem menos disposição das pessoas de juntarem para assistirem conjuntamente os jogos, até porque nós temos o nosso toque de recolher, né, a suspensão geral das atividades, para reduzir aglomerações. Então, eu provoquei o Fórum dos Governadores, eu entendo que é o caso da suspensão, mas isso precisa ser decidido nos campeonatos nacionais conjuntamente entre os estados, e em relação ao Campeonato Gaúcho, estou em contato com o presidente da federação, conversei com ele ainda hoje, e podemos ter aí decisões a respeito nos próximos dias, né? Em princípio, esta rodada que está aí para acontecer neste final de semana, deverá acontecer, mas nós trabalhamos com a lógica de eventualmente suspender aí as próximas rodadas do Campeonato Gaúcho também. A gente está analisando e acompanhando este tema. A última pergunta, do Gabriel Guedes, do Correio do Povo: o governo tem mais alguma solução que não foi aplicada ainda para ampliar leitos em hospitais, ou chegamos ao limite e dificilmente teremos novos anúncios de mais vagas? O Igor Miller, do Grupo Sinos, quer saber se ainda há o que fazer para evitar um apagão completo de alguma região. Eu vou pedir que a secretária Arita possa responder junto a essa pergunta, mas já antecipo que nós estamos com o nosso plano de emergência em andamento, buscando todos os leitos disponíveis em urgências, emergências, e a transformação de alguns leitos também em enfermarias, em leitos que possam ser utilizados para casos mais críticos, né, que eventualmente deveriam estar numa UTI e não tem a UTI disponível. Nós estamos fazendo todo o esforço possível. É importante até lembrar aqui, quando se fala sobre o hospital de campanha, que o hospital de campanha ele é para leitos clínicos, os leitos para pacientes que não estão em estado crítico grave, que devem estar em UTI. E em leitos clínicos, o Estado tem forte capacidade de expansão e ela está acontecendo, e ninguém deixará de ter atendimento de leito clínico por conta da forte capacidade de absorção dessa demanda em leitos de enfermaria ou leitos clínicos. O grande problema é em leitos de UTI, e leitos de UTI não são viáveis em hospitais de campanha. Isso é importante ser aqui registrado. Ele exige, cada grupo de 10 leitos de UTI, exige cerca de 50 profissionais de saúde, e esses profissionais estão em falta, e as estruturas precisam estar ligadas a essa capacidade do hospital, né, dentro de um hospital, para funcionar. Nós mais do que dobramos os leitos de UTI, continuamos no esforço de ampliação de leitos de UTI, e a secretária Arita vai poder dar mais detalhes a respeito dos esforços que ainda fazemos, mas que eu insisto, por mais esforço que se faça, a velocidade que a gente está vendo de contágio, ela é muito maior do que a nossa capacidade de expansão. Realmente,
limite para abertura de novos leitos de UTI, mas mesmo assim, nós do governo do estado estamos trabalhando muito com as seguintes ainda perspectivas. Uma, comprando equipamentos, conforme o senhor governador já referiu. Nós estamos também tentando locar leitos de UTI, como fizemos no ano anterior. Além disso, pedimos para o Ministério da Saúde 100 respiradores e 100 monitores. Já há um aceno que nos mandarão, na próxima semana, respiradores de transporte, porque ainda não receberam os respiradores chamados beira-leito. Nós, durante esses dias dessa semana, abrimos 280 novos leitos, mas nós temos que parar de gerar doentes. Então, é fundamental também o cuidado, a proteção de cada indivíduo, a adoção dos protocolos individuais obrigatórios, o distanciamento social, porque só criar leitos além de limites, não será suficiente se não diminuirmos o número de pessoas que hoje circulam e acabam transmitindo o vírus na velocidade que estamos vendo. Nós temos, sim, hospitais que só hoje, mais de 1, 2, 3, não sei quantos, né, porque a dinâmica é grande, que já disseram, né, que tem interesse em colocar leitos de UTI, inclusive que teriam equipes disponíveis, mas a questão dos equipamentos, neste momento, também acaba sendo... porque não temos equipamentos Eu entro. Muito obrigado à secretária Arita. Então, é importante ressaltar aqui para as pessoas que nos acompanham, né, e também, evidentemente, para a imprensa. Há todo um esforço de ampliação de leitos, mas não é infinita a capacidade de expansão dos leitos de UTI. Elas esbarram especialmente na limitação de recursos humanos. O Rio Grande do Sul aumentou em mais de 120% os leitos de UTI. Outros estados também fizeram as expansões que eram possíveis, e mesmo assim não fugiram de estar vendo seus sistemas ficarem totalmente comprometidos. Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, onde acaba o prefeito de Belo Horizonte anunciar mais um fechamento absolutamente restritivo, né? O governo de Minas Gerais também já fechou várias regiões, São Paulo, Bahia, Ceará, ou seja, são todos os governadores, todos os prefeitos, pessoas que não fizeram a sua parte, e só o presidente da República fez a sua parte mandando dinheiro, como alguns querem fazer crer? Não, não é isso. O recurso que veio do governo federal, em primeiro lugar, foi muito menor do que aquele que o presidente da República falou. Em segundo lugar, os recursos foram aplicados na ampliação da estrutura, mas essa ampliação de estrutura tem limite, e nenhum país do mundo resolveu o coronavírus apenas ampliando a estrutura hospitalar, porque ela é absolutamente limitada, e é isso que está acontecendo nesse momento. A expansão que se fez e que se trabalha para continuar fazendo não sustenta o nível de crescimento que nós estamos observando de casos e de casos que se agravam. Eu relatei ontem pelo meu Twitter, quando eu visitei ontem 2 grandes hospitais de Porto Alegre, o quanto me impactou ao chegar em uma das UTIs e observar o quadro que estava lá, com os pacientes que lá estavam. Entre 10 pacientes que lá estavam, 2 pacientes apenas eram acima de 60 anos. Todos os outros entre 24 e 40 anos. E, infelizmente, a paciente de 24 anos chegou grávida ao hospital, teve que ser feito um parto de emergência. Seu filho está numa UTI neonatal e ela está num leito de UTI, inconsciente. É uma situação muito grave, dramática, que comove a gente, que impacta a gente,
Não é possível que as pessoas sejam insensíveis e ignorem o que está acontecendo. Tantas pessoas já têm à sua volta, tantas pessoas que foram perdidas, ou alguém que está sofrendo muito numa UTI nesse momento. A situação é grave e não vai ser vencida apenas com ampliação de leitos. Ela vai continuar acontecendo, a ampliação de leitos. Mas a gente não pode deixar as pessoas sequer chegarem ao hospital, porque mesmo quando tiver leitos, o risco de letalidade é enorme. Então não basta a gente ter leitos para todo mundo. A gente vai continuar expandindo leitos. A gente precisa fazer com que as pessoas nem precisem chegar a este nível crítico, para que a gente possa salvar vidas. A economia sofre, eu sei disso. E nós estamos analisando tudo que possa ser feito para ajudar numa retomada melhor lá na frente e a fazer com que setores econômicos sofram menos agora. Mas as vidas não se recuperam depois. O mundo passou em outros momentos por pandemias, por guerras, teve recessão e depressão e tudo que uma guerra traz, mas se levantou, se reergueu. A gente vai passar, e a nossa geração passa por um momento crítico como esse, e passa com dor, sem dúvida nenhuma. Como em tantos outros momentos a humanidade sofreu com guerras e com pandemias. Mas nós, para aliviarmos a dor que é irreparável, que é a da perda de vidas humanas, não temos outra ação a não ser até que o vírus, até que tenhamos a vacina para parar o vírus, parar a circulação das pessoas. Nós precisamos contar contigo, com a tua família, com os teus amigos. Não aglomerem, não aglomerem. Se nós tivermos, durante as próximas 2 semanas, a menor circulação possível de pessoas, nós vamos estar salvando vidas. O que a gente pede não é nenhum ato heróico, de heroísmo, de exposição a um risco maior, a não ser ficar em casa. Ficar em casa. O máximo possível. Para que nós possamos, reduzindo a circulação, reduzir o contágio, reduzir o número de pessoas que precisam de internação. E aí ter uma retomada mais tranquila logo ali na frente. E eu sei que muitos empreendedores ficam apreensivos e ansiosos porque no ano passado paramos mais as atividades e não sabíamos quando e como sair daquela paralisação. Mas agora a gente tem método, tem modelo que se acompanha, tem dados que são monitorados e a gente já tem mais cuidados que nos permitem fazer saída segura. Por isso que eu insisto, nós vamos ter esses 2 semanas de maiores restrições, para depois, com a volta da cogestão, poder migrar para um protocolo menos restritivo e equivalente ao que nós estivermos acompanhando lá na frente, e podermos, então, buscar um retorno das atividades econômicas já com uma taxa de contágio menor, né, em que as pessoas possam, então, circular um pouco mais. Mas nós precisamos que se cumpra, nessas 2 semanas, o mais rigoroso isolamento possível para todos. E por isso eu peço a ajuda de todos. Te cuida, RS, te cuida. Cuida de ti e de quem tu queres bem à tua volta, porque vai valer a pena preservar tantas vidas que podem ser preservadas. E é importante ressaltar, por fim, que, infelizmente, tudo que aconteceu de contágio já até aqui, infelizmente, nos faz cientes de que ainda vai piorar antes de melhorar. Essa é a verdade. Os casos que já foram contaminados nas semanas passadas e que se agravam e que vão se agravando dentro dos hospitais, ainda vão fazer esta pressão ser pior nos próximos dias. E os óbitos também crescerem consequentemente. Então, nós vamos continuar acompanhando nos próximos dias números ruins, enquanto a redução de circulação de pessoas vai se encarregando de ter menos contágios para lá na frente apresentar uma redução desses números, desses dados. Então, precisamos da população mobilizada e ciente de que a sua ação pode salvar vidas ficando em casa e preservando a si e as suas famílias. Muito obrigado.